O meio ambiente ele deixou de ser importante para dar vazão a outros elementos que não vão subsistir sem a defesa desse patrimônio universal. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Fábio Moraes, ele que é do Ministério Público, e o assunto hoje é o papel do Ministério Público na fiscalização do meio ambiente, patrimônio arquitetônico e assim por diante. Se é sua primeira vez no canal, já se inscreve e deixa o seu like para que este vídeo alcance o maior número de pessoas. Dr. Fábio, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bem, eu me chamo Fábio Antônio Xavier de Moraes, sou natural de uma cidade chamada Borda da Mata, em Minas Gerais. Ingressei no Ministério Público em 12 de setembro de 2023. Passei pelas comarcas de Iguape, Tararé, por São José dos Campos, no Tribunal do Júri, por 12 anos. Foi o período mais longínquo numa promotoria de justiça. Sim. E, na sequência, em 2021, eu consegui, por antiguidade, me remover para Jacareí, para uma promotoria civil, com atribuições meio ambiente, habitação, urbanismo e fundações. Legal, doutor. Tem bastante carreira aí para contar, e a gente associa muito o Ministério Público com os crimes de tribunal do júri, né? Acho que o senhor já teve essa passagem, né? Por lá, provavelmente, né? Tive. Conta pra gente um pouquinho, assim, rapidamente, como é que é atuar no Ministério Público e o que te motivou a trocar de área, sair ali da parte de tribunal do júri e vir aqui atuar com o meio ambiente? Eu vim para o Tribunal do Júri em 2009. Fiquei por 12 anos, eu fiz uma média de 800 plenários em 12 anos, e chega uma fase na sua carreira em que você quer alçar novos voos, né? E o Tribunal do Júri, eu costumo dizer que hoje, ao contrário da época em que eu entrei na instituição, que a maioria era briga de bar, aquelas discussões... Era muito difícil você ter um júri que efetivamente impactasse a sociedade. Sim. Eram júris mais tranquilos. Quando eu vim para cá, o que ocorreu é que o ser humano perdeu a noção de respeito ao outro, né? Então você vê crimes bárbaros, né? Eu passei a ver crimes contra crianças por padrastos, com mães cientes e omissas nessas situações, a questão do feminicídio aumentando a cada dia, né? E sem a figura do Estado e dar um apoio a essas mulheres que acabam voltando àquele papel de vítima, né? Há também um aumento muito grande, no meu ponto de vista, enquanto promotor de justiça que fui do Tribunal do Júri, de crimes praticados naquele estado de psicopatia, né? De planejados ou sem nenhum ressentimento, de pessoas que não demonstravam nenhuma emoção diante daquela situação. E com isso você vai se cansando também, né? Porque essa situação ela reflete no mundo pessoal do membro do Ministério Público. Muito pesado, né? É muito pesado a atribuição do Tribunal do Júri. Sim. E aí eu estava esperando essa promotoria de justiça em Jacareí, e ela foi colocada em concurso, e aí, graças à antiguidade, aqui no Ministério Público a antiguidade é posto, sim, eu consegui me remover para Jacareí, que é uma cidade muito boa, é uma promotoria boa de se trabalhar, uma população muito tranquila, sabe, com mais paz de espírito. Legal. E doutor, para quem quer entrar na carreira do Ministério Público, né, como é que ele faz para entrar? Entrando um pouquinho na sua carreira, né, que às vezes o pessoal tá assistindo, tem um pouquinho de curiosidade, né, a pessoa quer ser promotor de justiça. Como é que ele faz para entrar? A entrada do Ministério Público, como na magistratura, na defensoria, é por concurso público, né? O concurso público ele é regido pela fase escrita de múltipla escolha, né? Onde se estabelece um limite de corte nas notas. No caso do Ministério Público do Estado de São Paulo e dos outros estados, nessa primeira fase estabelece um número de candidatos que vai para a segunda fase. É feita a segunda fase, que é escrita, né, para averiguar o conhecimento escrito, o conhecimento das disciplinas.
Após a aprovação, nessa fase, vem aquela questão das certidões, dos atestados de antecedentes, Investigação social. a investigação social do candidato. Certo. Antigamente, tinha-se... aí vai-se a prova oral, né? E, na sequência, você tem o resultado do concurso, onde são aprovados, via de regra, pelo menos no estado de São Paulo, ele aprova a quantidade de candidatos colocados em concurso até um pouco mais. Ao contrário de outros ministérios públicos que ficam um pouco atrás daquela quantidade de vagas que ele colocou em concurso. Mas isso é um critério que varia de instituição para instituição. Legal. Vamos entrar no cerne do nosso episódio de hoje, doutor? Que é o papel, então, do MP nessa questão da defesa do meio ambiente, né? Vamos lá, como é que é a atuação dele, assim, em linhas gerais? Como é que ele nos ajuda a proteger esse bem inestimável da sociedade? Como você disse, o meio ambiente é um bem de valor inestimável, né? É um bem reconhecido constitucionalmente. Ele tem algumas características que poucos ramos do direito têm, né, que é aquela característica de universalidade, de pertencer não só a presente, mas também às futuras gerações. Aquela questão, aquela característica que muitos confundem, né, quando não praticam um dano ambiental, mas acaba adquirindo uma propriedade que já tinha um dano ambiental. Então, eles vêm e dizem, olha, mas não fui eu. Mas aí tem aquele critério, que é o critério do princípio próprio terreno, né, que é em razão da coisa, né? Então, eu posso ir contra aquele que praticou, contra aquele que está na posse, contra os dois. Isso é indiferente. E tem a questão da solidariedade, né? Todos que concorreram ou estão com aquele bem respondem pela reparação do dano ambiental. A sociedade precisa se conscientizar, embora hoje há países desenvolvidos, né? E aqui eu peço vênia para citar, por exemplo, os Estados Unidos, que defendem uma política climática totalmente diversa. Sim. Né? Mas isso só causa dano. Né? O que a gente vê hoje em questão de enchentes, em questões de alagamentos, áreas de risco. O que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, né, citando o Brasil, isso é resultado de uma política climática, não só adotada pelo Brasil, mas também adotada por vários países. O meio ambiente ele deixou de ser importante para dar vazão a outros elementos que não vão subsistir sem a defesa desse patrimônio universal. E foi legal isso que o senhor falou a respeito dessa obrigação de quem adquire uma propriedade, né, que já tem um dano ali cometido ao meio ambiente, né? A gente tem um exemplo aqui no município, né, de um condomínio de luxo aqui, próximo ao centro da cidade, que tem uma ação civil pública contra eles, até acho que demolitória, né, por conta da proximidade com o lago e o dano ambiental que foi ali causado, né? Como é que a pessoa que está adquirindo um imóvel pode saber se aquilo ali tem algum tipo de dano ambiental, se eventualmente tem uma ação civil pública do Ministério Público, enfim, como é que ele pode tomar precauções nesse sentido, doutor? Hoje, quando você ingressa com uma ação civil pública, dos pedidos liminares, que é parar de cessar o dano, né, de dar continuidade ao dano, o segundo pedido é a inscrição da ação civil pública na matrícula do imóvel. Certo. Né? Então, quando a pessoa vai adquirir, né, o imóvel, ela já está ciente, tem uma ação civil pública. Né? Ela, quando está comprando, aquele princípio da solidariedade. Ela também vai ser responsável por eventual reparação e custo dessa reparação. Certo. Né? Atualmente, eu tenho adotado também esse critério nos inquéritos que são instaurados no âmbito da promotoria e que o inquérito civil também venha a ser registrado nas matrículas do imóvel. Né? O que também já deixa a pessoa ciente, olha, o Ministério Público está investigando, independente do resultado Sim. dessa investigação, que pode culminar com uma ação civil pública ou não. Legal. E o senhor falou a respeito da investigação, doutor, isso é um bom tópico.
Hoje a população tem aquela visão de que investigação compete à polícia. Então, assim, a Polícia Federal, a Polícia Civil que vai fazer esse procedimento. Mas não, o Ministério Público pode e deve investigar em algumas situações. Como é que funciona isso? Essa questão de investigação, a parte criminal, né, quando se fala em promotorias criminais, tem o poder de instaurar o procedimento administrativo investigatório, o que ocorre principalmente em grupos de apoio, como o GAECO, né, que são aqueles crimes de maior repercussão, e as promotorias cíveis, como a minha, que instaura inquéritos civis para apurar o dano ambiental. O que a pessoa não pode confundir é que o inquérito civil, ele protege direitos que são previstos no Código do Consumidor e ali são conceituados, que são os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. E hipótese alguma, uma promotoria civil que tem atribuição ambiental, urbanística ou mesmo de saúde, vai investigar com conceitos que não se instauram nisso. Eu lhe dou um exemplo prático. A gente costuma receber muita representação de perturbação de sossego. Sim. Num primeiro momento, isso deve ser levado ao conhecimento do município. Isso são regramento de que você tem que ter uma ausência de poder de polícia do município, que muitas vezes não tem. A pessoa ela acredita que aquilo deve ser levado diretamente ao conhecimento do Ministério Público. Isso só por não ter sido comunicado o município já é a razão de indeferimento daquela representação. O outro conceito que se deve ter em relação a esse exemplo é que não se deve confundir poluição sonora, que é um dano coletivo, atinge uma gama sem número de pessoas? De pessoas bem maior, com aquele conceito de que o meu vizinho causa perturbação. Quer porque tem um bar, quer porque ele faça churrasco, quer porque ele estaciona na frente do meu estacionamento. Às vezes é episódico, né? Isso é perturbação de sossego, isso é contravenção penal, né? E não vai ensejar a adoção, como não enseja de instauração de nenhum procedimento no âmbito ambiental. Legal. E então a gente sabe que vocês começam então por esse inquérito, né, no seu âmbito, que é o inquérito civil, para apurar, e ele pode desencadear uma ação civil pública e tal. O que é uma ação civil pública para quem está nos assistindo, doutor? A ação civil pública, ela sempre tem como fundamento uma prévia investigação, que é o inquérito civil, via de regra. Eu digo via de regra porque o inquérito civil ele não é tão necessário. Eu já propus a ação civil pública apenas com base em uma notícia de fato, devidamente comprovada. Mas é o pontapé inicial para demonstrar para o juiz, olha, realmente está havendo dano, ele está de tal forma. Este inquérito civil, ele enseja a produção de uma série de provas para o convencimento do juízo, inicialmente para o deferimento da liminar, que em 99% dos casos são obtidas, né? E aí tem-se a questão do início da ação civil pública, né? Com a contestação, a réplica, o saneamento do processo, se necessário, mas aí aplica-se no direito ambiental um conceito que é a inversão do ônus da prova. Sim. Quem deve provar que não praticou o dano é a parte que efetivamente figura no polo passivo, né? O autor do dano ambiental. E, na maioria dos casos, as ações encerram-se com a sentença que vai ao tribunal. O caso mesmo que você citou, desse condomínio, ele teve um inquérito civil bem instruído. As partes tentaram fazer uma composição com o Ministério Público, que não era viável. Sim. Né? Foi proposta a ação civil pública, né, para demolição daquelas partes que devem ser demolidas dentro daquela área de associação. E foi um processo que tramitou pela terceira vara civil, julgado em 6 meses. Certo. Né? Ele deve entrar agora em fase de recurso, e se não tiver recurso, em fase de execução. É importante dizer que a associação, nesse caso, ela tem interesse em celebrar um acordo com o Ministério Público. Mas é que os termos do acordo não condizem com aqueles princípios
de proteção integral Sim. do meio ambiente ou mesmo da ordem urbanística, né? Você tem que restaurar o estado quo antes, o que existia lá atrás. Né? Se isso não se obtém, você não tem como fazer acordo. E a respeito desse acordo, né? É aí que entra o TAC, o termo de ajuste de conduta, doutor? Sim. Só para a gente poder explicar isso para quem não está nos assistindo, como é que funciona esse TAC, então? O TAC é um termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público. Quando se trata de matéria ambiental, você também tem o termo que é firmado pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, que é como também se fosse um TAC. Mas falando de TAC, termo de ajustamento de conduta no âmbito do Ministério Público, é um acordo, né, em que se estabelece as cláusulas, os prazos, multa, para que aquele acordo seja celebrado e cumprido. E se não for cumprido, a consequência é que você já não tem mais a obrigatoriedade, enquanto membro do Ministério Público, de propor a ação civil pública, né? Porque não só o termo de recuperação ambiental da CFB, mas também o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público são títulos extrajudiciais, podem ser executados diretamente. Legal. E como é que inicia, então, essa apuração, né? Até voltando um pouquinho antes, a gente avançou e eu esqueci de perguntar. É por meio de denúncia de particulares, é por meio de órgãos competentes do governo, enfim, de que forma que o Ministério Público fica, então, sabendo de que existe um dano ambiental e precisa, então, apurar a responsabilidade e tomar as medidas cabíveis? Via de regra, são feitas denúncias ao Ministério Público. Então, você toma ciência dessas denúncias por meio do encaminhamento direto à própria Promotoria de Justiça, no caso da Promotoria de Justiça de Jacareí, por denúncias à ouvidoria do Ministério Público, que, em consequência, encaminha a Promotoria de Origem para que tome as providências. O Ministério Público também pode agir de ofício, né? Ou seja, ele toma conhecimento de uma matéria jornalística ou mesmo dentro de uma ação civil pública. Por exemplo, recentemente, acredito que semana passada, eu tomei conhecimento da existência de um dano ambiental numa ação de uso capião. Né? Então, nesse caso, você instaura de ofício inquérito civil para apurar aquele dano, a repercussão, a forma de recuperação, né? Agora, só um adendo em relação ao termo de ajustamento de conduta. Eu sou avesso ao termo. Eu não comungo da eficácia de um termo de ajustamento de conduta, salvo raríssimas exceções. Eu acredito que se uma pessoa demorou 12 anos para não recuperar um dano ambiental, não é numa ação civil pública, porque você propôs a ação civil pública, que se deve celebrar um termo de ajustamento de conduta. Caraca. Entendeu? Se você entra com uma ação, como a gente tem uma ação também de repercussão, que é a ação contra a cheirinho de miau, né? Esse está em vias de ser celebrado um TAC entre o município, a entidade. Por quê? Porque é uma ação recente, entendeu? É um inquérito civil recente. A parte não está se furtando a uma responsabilidade, ela está querendo estabelecer um critério para trazer uma solução rápida e prática. Sim. Né? Mas, por exemplo, 12 anos, um processo andando, você poderia fazer um TAC em 2, 3 anos, aí depois que você entra com a ação, você vem dizer que quer falar com o promotor. Às vezes até durante o inquérito já poderia ser proposto um acordo e resolvido isso. Aí eu falo, não, agora julga. Agora que já chegamos aqui, né? Deixa o juiz decidir. Tá certo. E como é que é essa parte de identificação, individualização da pessoa e responsabilização, né? Identificar que realmente é essa pessoa que eu preciso entrar com essa ação civil pública, né? Porque às vezes a gente fala assim o senhor citou o uso capião e acontece essas situações em que o imóvel ele vai passando de um para outro, às vezes até sem justo título, enfim, como é que funciona isso? Por exemplo, nessa questão prática do uso capião, é contra as pessoas que estão figurando no polo ativo da ação de uso capião, inicialmente nesse sentido. Mas pode ser que, se o uso capião seja julgado improcedente, você passe a figurar no polo passivo do inquérito civil os antigos titulares.
Certo. Né? Mas, via de regra, as ações civis públicas, quando são propostas, elas tendem a ser julgadas procedentes. Né? Os critérios de uso campeão hoje, eles são bem mais seguros e rápidos, a ponto de reconhecer a posse e consequente propriedade de uma ação nessas circunstâncias à terceira pessoa. Legal. E a gente está numa região super industrializada, né, doutor? Uma região que tem muitas indústrias e tal. Quanto de dor de cabeça eles estão dando para o senhor aqui, né? Então, essa menção que eu fiz à ação civil pública, que eu propus, inclusive, sem a instauração de inquérito civil, Sim. foi uma notícia de fato, até que eu indeferi inicialmente, subiu ao Conselho Superior, e o Conselho Superior diz, não, primeiro vai fazer uma perícia pelo Centro de Apoio do Ministério Público, né, que conta com engenheiros, arquitetos, geólogos. E aí a conclusão deles foi, olha, parte, né, dessas áreas industriais estão em várzea, o que não pode. Né? E não tinha mais se discutir no inquérito civil, né? Não há mais diligência a ser feita. E foi proposta a ação civil pública, que, salvo engano, está na fase de perícia para ver se realmente estão ou não em uma área de várzea. Uma dica, se você me permite, dar essa situação de construção em áreas de várzea. Ela é muito delicada. Né? Quando você fala nesse conceito de várzea, ele é defendido no Brasil principalmente por tratados internacionais. Não que isso não importe na proteção, mas há pessoas que desrespeitam totalmente essa situação e constroem, e aí você tem esses casos de enchentes, tanto que teve um inquérito civil, que inclusive foi arquivado, porque a conclusão que se chegou foi essa, né? O município tem sua parcela de culpa? Tem, mas as pessoas que moravam nessa região também tinham uma grande parcela de culpa, entendeu? Principalmente com aquela situação, e recentemente eu vi uma reportagem nessa última enchente que teve em Jacareí, até de uma senhora, onde ela dizia, olha, os vizinhos mesmos não respeitam a questão do dia que tem que pôr o lixo na rua. Né? E aí, quando vem essa chuva, é lixo para tudo quanto é lado. Você vê que isso é uma questão de educação. Né? Na minha época, enquanto na minha juventude, tinha que ser moral e cívica, né? Para esses conceitos. E essa senhora falava a mais pura verdade. Sim. Né? O lixo tem que ser posto no dia em que o caminhão vem e colhe. Porque se vem uma tempestade naquilo, aquilo que entope bueiros e causa um caos. A educação da população é fundamental nesse ponto, né? Essa conscientização de tudo, né? E com relação até, retomando as indústrias, né? Essa parte de contaminação de solo, água, a gente tem episódios, a gente tem a questão aqui da extração de areia, que deve ser um problema grande. Sim. Como é que tudo isso cria dor de cabeça para você aí, doutor? A extração de areia, ela repercute muito, uma questão muito melindrosa em matéria ambiental, porque ela traz uma série de consequências. A recuperação dessas áreas de extração, elas são dificílimas, né? Tanto que esta questão, ela não é nem sujeita à apreciação do Ministério Público local. Certo. Né? No caso, a 7ª Promotoria de Jacareí. Né? No Vale do Paraíba, tem o Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, que é o GAEMA, que cuida dessas situações mais delicadas. Né? Eles são mais, vamos por assim dizer, experts nessas matérias, nessas discussões. Você encontra empresas que tentam fazer uma recuperação, o que é muito difícil e caro. E você encontra aquelas que não estão nem aí. O grande problema hoje também da sociedade é que as pessoas elas exploram o que pode dos recursos ambientais e logo depois você não consegue trazer a recuperação dessas áreas. Né? Então, você tem quase que um travamento na fase de execução. Sim.
sabe? E aí eles tentam voltar à discussão, mas eu não sou responsável, e aquilo já foi decidido. Sim. Sempre é culpa de outra pessoa, né? E nesse caso de empresas, a responsabilização recai sobre quem? Sobre a própria empresa e sobre os sócios. Os sócios nominalmente são responsabilizados. Como promotor, eu sempre coloco a empresa enquanto pessoa jurídica e coloco os sócios. Há um caso, se não me engano, umas 8 ações contra uma empresa que está sendo acha ações civis públicas por parcelamento irregular, Sim. que é uma empresa conhecida como Singular. Sim. Né? Essas ações foram propostas pelo Ministério, pelo município. Como promotor, eu falei na sequência sobre os pedidos do município, pedi para ser incluído no polo ativo também, junto com o município, e pedi a emenda não só para a inclusão dos sócios, mas também para a questão do dano moral coletivo em favor da sociedade. Esse foi um bom tópico. Como é que é arbitrado, então, esse dano moral coletivo, né? Como é que a gente faz para mensurar, então, para definir parâmetros para arbitrar esse valor, doutor? Quando o juiz reconhece o dano moral coletivo, via de regra, ele não tem como estabelecer um parâmetro, né? Então, você transitada em julgado aquela sentença, você parte para a chamada execução por liquidação de sentença. E essa liquidação, basicamente, ela é feita com a juntada de documentos pela parte que está executando, a maioria das vezes o Ministério Público, a parte contrária é intimada para se manifestar e também juntar documentos, e aí passa-se a fase mais importante da liquidação de sentença, né? Que é a fase da perícia judicial. Certo. Né? As partes apresentam quesitos, o perito também, e é feita a perita. E aí o perito estabelece o valor que será futuramente executado. Legal. E, doutor, a gente falou também que dentro das suas atribuições ali tem a questão do patrimônio histórico urbanístico, né? Sim. A gente mora num município aqui que é bem antigo, nós temos alguns casarões ainda preservados, enfim. Como é que é o seu trabalho especificamente nessa área aí, que também é um outro bem coletivo, um outro bem intangível, né? Sim. Como é que o Ministério Público atua para preservar a nossa história? Você disse, essa questão de patrimônio histórico, não existe nenhuma divergência quanto ao fato de ser um direito coletivo, até difuso. Por quê? Porque ele pertence a toda a gama dos munícipes, né, de Jacareí. E o Ministério Público atua naquela área de fiscalização, né? Principalmente quando você vê o patrimônio público dependendo de conservação, e essa conservação não vem. Sim. Né? Conservar um patrimônio público não é algo fácil. Exige autorizações, o CODEFAT deve falar, entendeu? Mas é um ônus daqueles imóveis que pertencem ao Ministério Público, ao município. É um ônus que cabe aos particulares que têm esses imóveis, né? E devem ser conservados. A grande vantagem que eu vejo em Jacareí é que a maioria dos imóveis vem sendo conservadas. Sim. Sabe? Não há aquela descaracterização. Ele procura conservar o histórico. A arquitetura originária. Isso. Né? O que é difícil de se ver em alguns municípios. Legal. E quem define quais imóveis são ou não são patrimônio? Porque a gente tem alguns casarões que às vezes a gente fica até em dúvida se eles são ou não. Porque eles guardam características antigas, mas podem ou não estar incluídos nessa relação de preservação, né? Via de regra é o município. Sim. Né? Mas nada impede que um terceiro represente ao Ministério Público no sentido de dizer, olha, o imóvel situado na rua X, número tal, eu entendo como sendo de conservação cultural por tais razões. E traga obviamente, uma breve história daquele contexto daquele casarão. Sim. Isso gera, obviamente, a instauração de um inquérito civil, há a manifestação do município e há a manifestação de outros órgãos estaduais nesse sentido, e, em alguns casos, até de órgãos federais que
titulam, né, um imóvel como sendo de patrimônio cultural ou não a coletividade. Né? E aí é com base nesses laudos, basicamente com base nesses laudos, que se define se o imóvel será ou não declarado de interesse difuso. Eu dou um exemplo prático. Quando uma empresa ela foi construir em Jacareí, eu não era promotor, não fui eu que propus a ação. Sim. Era a colega anterior. Ela entendeu que as vigas que sobraram da construção eram de patrimônio histórico. Instaurou uma ação civil pública que, no final, acabou por concluir que não eram patrimônio histórico e não deveriam ser considerados patrimônio histórico. Então, a empresa ficou livre para dar a destinação que entendesse adequada, viável aqueles eram partes de uma construção. Sim, entendi. E quais são os direitos e deveres, então, de um particular que tem um imóvel tombado como patrimônio histórico? O que ele pode ou não pode fazer na sua propriedade? A principal, se não a única, é conservar. Entendeu? Não é algo fácil. Sim. Porque quando um imóvel ele perde a sua natureza, os órgãos fiscalizadores vão vir com tudo em cima. Eles não vão permitir o desvirtuamento de um imóvel tombado, né? E até mesmo para que eles possam mexer neste imóvel, para que ele não perca a sua característica natural de patrimônio histórico tombado, eles têm que pedir autorizações aos órgãos competentes. Sim. Né, que vão definir, né, se são, como deve ser feito, a tinta, o modelo. É uma série de requisitos. Não é fácil ter patrimônio tombado. É chatinho. Eu tenho uma passagem, quando eu acumulei Paraibuna, da igreja de Paraibuna. Sim. Haviam cidadãos que entendiam que a igreja era um patrimônio histórico. Sim. E o pároco tinha que trocar os azulejos da igreja que estavam caindo. E eu instaurei um inquérito. E o pároco veio, não, mas eu estou trocando, eu estou mandando fazer tudo igual e tal. E houve a investigação, tudo, e os órgãos técnicos municipais, estaduais, federais disseram, não é patrimônio histórico. Sim. Tá? Mas há investigação. E a gente depende desses órgãos. Dá uma dorzinha de cabeça, não tem jeito. Não, ter um patrimônio histórico é assim, conserve. E qual que é a penalidade que pode, máxima, assim, extrema? A pessoa que realmente não está fazendo nada do que deveria fazer. No campo civil, você tem a ação civil pública. Uhum. Né? No campo criminal, você tem a responsabilidade criminal da pessoa. Certo. Né? Uma coisa que eu sempre digo, isso eu tenho comigo, dever numa ação, qualquer ação que seja, né? Seja uma ação civil pública, uma ação de particular, ou para fazenda, é a pior coisa do mundo. Sim. Porque é melhor que juro bancário ou qualquer aplicação. Quando vem o tamanho da conta, aí você imagina por quê. Sim. Então, eu sempre sou daquela característica de que se você vai executar uma sentença que é de obrigação de fazer, faça. Você vai gastar, obviamente, mas é mais fácil que você esperar o promotor de justiça converter aquilo em perdas e danos. E aí vem um cálculo que é muito alto. Juros e correção monetária em cima, fora as multas, né? E aí aquela execução, que era uma execução de obrigação de fazer, transforma-se numa execução por quantia. Sim. Entendeu? E aí você tem consequências na vida de uma pessoa. Por exemplo, você pede bloqueios judiciais em Serasa, SPC, CADIM, protesto. Então, ela diz, não vou pagar. Se ela precisar de um eventual recurso financeiro frente a uma instituição bancária, ela não vai obter. E fora assim, a empresa perde toda a credibilidade, né? Se a gente está falando de uma empresa, por exemplo, ela não consegue mais ter um ambiente negocial saudável, né? Não. Então tem essa consequência. Você pode falar, não vou pagar, não paga, mas o teu
o teu CPF acabou. E o CNPJ também. Doutor, a gente tinha um compromisso aqui de falar meia hora, a gente conseguiu passar por todos os nossos tópicos aqui que a gente tinha imaginado. Desde já, muito obrigado por doar o seu tempo, eu fico muito agradecido do senhor ter vindo e eu vou abrir o microfone para o senhor se despedir. Eu agradeço a disponibilidade de estar aqui hoje com vocês, de prestar esses esclarecimentos à sociedade de Jacareí. São importantes, né, até porque entendam o conceito de meio ambiente, de universalização, de urbanismo, de tombamento. Saibam que o Ministério Público está à disposição e que nós trabalhamos com aquilo que é efetivamente factível, Sim. comprovado. Né? Aquilo que não chega a ser comprovado, não há milagres que a instituição possa fazer. Mas aquilo que é efetivamente comprovado, nós vamos atrás até a última instância, se for possível. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.